Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito bom dia, sexta-feira, dia 3 de dezembro, né? Eu desejo que vocês estejam plenos, íntegros, guardados no Senhor, abençoados e preparados, né, para um ano do novo de Deus. Amém, queridos? Amados, existem certas coisas na Bíblia, né, que humanamente falando, soa assim muito estranho, né? A princípio até parece ser paradoxos ou coisas opostas e que nós entendemos, né, ou procuramos entender e às vezes conflitamos porque temos um raciocínio lógico, né? Mas nós sabemos, né? A Bíblia diz que as coisas do Espírito só se discernem no Espírito. Não adianta querer entender, né, com a nossa mente carnal, porque não vamos conseguir, né? Veja bem, eu estava lendo aqui 1 Reis 8, e no verso 12 diz assim: Então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria em trevas. Eu li esse texto e não sou assim estranho dizer que o nosso Deus habita em trevas? Mas na verdade, né, naquelas informações de rodapé da Bíblia, também diz que essa mesma afirmação foi registrada em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1, né? E a minha pergunta ao Senhor imediatamente foi: como? Me explica isso, Senhor. Se Jesus disse que Ele é a luz do mundo, e nós também somos a luz do mundo, né? Em João 8 diz isso, por que Salomão disse que o Senhor habita em trevas, né? É uma declaração que foi feita por Salomão, eu fui ver, né? Foi feita por Salomão durante uma celebração, quando a Arca da Aliança foi colocada no lugar e a glória de Deus encheu o templo. Então, como eu disse, continuou me soando muito estranho, né, de início, mas, irmãos, eu não fiquei abalado na minha fé e na convicção de que a palavra de Deus é a verdade, né? E foi assim como se alguém estivesse falando de outro assunto, né? Eu fiquei surpreso com a falta de qualquer ligação lógica entre a ocasião da celebração de Salomão e a afirmação de que Deus estava em trevas. Eu fui orar, né? Eu pesquisei e encontrei uma explicação de um teólogo que diz que, e nós sabemos disso também, né, que ninguém pode ver a face de Deus, ver a plena glória de Deus diretamente. Quando Deus está ao alcance do contato humano, ele habita em trevas, porque a sua glória não consuma, para que a sua glória não consuma, né, aqueles a quem Ele ama. Será que é assim mesmo? Pensei eu. Refleti mais sobre esse conceito de Deus habitar nas trevas. E uma questão interessante é se a escuridão poderia ser uma espécie de convite. Mas um convite para quê? Para intimidade com Deus, claro, né? Por quê? Porque me veio à mente o que está escrito em Mateus 6, né? Que lá diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu também lembrei que Moisés passou por algo semelhante, né? Moisés, quando subiu o Monte Sinai, que ele desceu, disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, pois não fale Deus conosco para que nós não morramos. Né? O povo estava com medo, estava em pé no pé do monte, com medo, e Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Está lá em Êxodo 20. Né? Outro assunto, está em Atos 9, foi quando Paulo foi transformado num novo homem, depois de 3 dias nas trevas,
depois que Jesus apareceu na luz e ele viu a luz de Cristo na sua viagem para Damasco, né? Olha, irmãos, tem muita coisa que a gente precisa entender. Jesus, por exemplo, morreu nas trevas pelo nosso pecado. Lá em Mateus 27 está registrado que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra. E Jesus clamou em alta voz, entregando seu espírito, né? Deus tirou os israelitas do Egito de noite. Está em Deuteronômio 16. Em Êxodo 12 diz que aquela noite era a noite do Senhor. Será que Deus decidiu tirar os judeus do Egito à noite porque é mais fácil a viagem no deserto, já que não tem sol, não fazia muito calor? Ou ele estava mostrando uma metáfora ao usar a noite como símbolo? Sabe, eu estava pensando, irmãos, e por experiência própria, eu entendo que hoje o verdadeiro aprendizado e crescimento espiritual vieram durante momentos de escuridão na minha vida. Dias em que, por exemplo, eu fiquei abandonado por amigos, perdi minha fábrica, meus recursos, envolvido em pensamentos de morte, né? Muitas vezes nós andamos em trevas. Quem nunca sentiu as trevas da depressão, da incerteza, do medo, da tristeza, nos momentos sombrios da vida, né? Acredito que Deus está muito mais próximo do que nós podemos compreender. Eu me lembrei de um louvor, né, acho que do pastor Paulo César Brito, em que ele diz numa das estrofes, né, trevas me envolvem, né, me cercam. E foi exatamente assim comigo. Foi então que eu vivi momentos em que fui inspirado, fui levado pelo Senhor a ler a Bíblia, né, sem correr para outra atividade que normalmente eu estaria fazendo no meu dia a dia. E eu tinha muito tempo livre agora e podia realmente passar esse tempo com Deus. Às vezes era a única coisa que eu podia fazer. E esses momentos, trancados no meu quarto, né, para falar apenas com Deus, foram exatamente como entrar em trevas. Digo em trevas porque às vezes não era fácil ouvir e aceitar a correção de Deus no curso da minha vida, né? Mas valeu a pena o esforço. Foi durante esse tempo nas trevas que aprendi muito sobre a minha vida espiritual e meu comportamento. O que foi doloroso para o meu orgulho, claro que foi ao mesmo tempo uma dádiva, né, para mim pessoalmente, à medida que eu cresci em estatura espiritual e no conhecimento do meu Salvador. Hoje eu tenho certeza de que Deus permitiu meus fracassos e desventuras, no mínimo para que eu pudesse ficar junto com Ele, só nós dois, né? Enquanto estava lá nas trevas, eu aprendi princípios importantes, grandes verdades. Então, em retrospectiva, eu sei que se não fosse por esses momentos de trevas, eu não teria conseguido passar também pela minha jornada de vida futura e ser o que eu sou hoje, né? Deus me deu tempo suficiente para que esse ensinamento penetrasse em minha alma e permanecesse lá para sempre. Isaías 45 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, ó Senhor, faço todas estas coisas, né? Então eu aprendi e entreguei minha vida a Jesus, coloquei meus desejos nas suas mãos. Então, finalizando, amados, aqui está meu entendimento. A maioria de nós tem um mau pressentimento em relação à escuridão, mas Deus habita nas trevas, né? E foi nas trevas que aprendi que Deus é luz. Para alguns isso pode parecer absurdo, mas é verdade. Foram as trevas que me fizeram perceber a necessidade da sua luz. A gratidão por Jesus surgiu assim em minha vida. Ele é a luz e através dele eu vejo e sou visto. Então busque a Deus, talvez em trevas, né? E a mensagem dada em 1 João capítulo 1 é a seguinte, né? Que dele ouvimos e que anunciamos que Deus é luz e que não há nele treva alguma. Amém? Deus te abençoe, Deus te renove. Um beijo no teu coração. Espero que essa mensagem fale ao teu coração nesta manhã, né? Dê o seu like nessa mensagem, né? Inscreva-se nesse canal, compartilhe ela com alguém, com um amigo, com um familiar, né? E toque no sininho para receber amanhã de volta uma nova mensagem. Amém? Até segunda-feira, melhor dizendo, né? Em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, queridos. Um grande abraço.